Quero registrar meus agradecimentos ao Ministério Público do Espírito Santo, e especialmente à equipe do CEAF, por ter vindo aqui em minha residência tomar o depoimento a respeito um pouco da minha vida e um pouco da minha vida no Ministério Público. Então, nós vamos registrar aqui alguns momentos que marcaram minha caminhada de agora 68 anos de idade. Então, ficam aqui registrados os agradecimentos à direção do Ministério Público e a vocês, em particular, uma equipe que eu adoro. O CEAF é uma organização ali dentro da instituição que me marcou muito. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Muito bem, eu sou natural de Alegre, no Espírito Santo. O povo, quer dizer, alguns meus amigos acham que eu sou de São José do Calçado, né? Porque, na verdade, eu moro ali em São José do Calçado desde os 9 anos de idade. Fui para lá em 1959 e ali vivi toda a minha infância, a minha juventude, né? E agora, como homem também, eu mais frequento São José do Calçado do que Alegre, porque a minha mãe mora em Calçado, meu pai morou lá até falecer, 8, 9 anos atrás. Então, eles pensam que eu sou calçadense, mas sou alegrense, com muita honra, e sou calçadense de coração e de título, que me otorgaram um título de cidadão calçadense. Muito bem, nasci ali em 1950 e estudei em São José do Calçado, terminei ali o grupo escolar, tinha o grupo escolar, depois fiz a admissão ali, depois eu fiz o ginasial no Colégio de Calçado, depois o científico. Iniciei mesmo os estudos em Muniz Freire, morei também em Muniz Freire até os 9 anos de idade, de 4 a 9 anos de idade em Muniz Freire. E concluí ali o científico, já preparando para fazer o curso de Direito. E vou dizer por quê. Porque eu sempre fui ligado à arte de falar, de estar em público. Eu sempre gostei disso desde criança. No colégio eu já participava de aquelas apresentações teatrais, a gente fazia os teatrinhos e tal. Sempre fiz isso e sempre gostei de fazer defesa, de embate verbal. Então me preparei para fazer direito como meu pai. Meu pai, ele foi telegrafista, ele foi estafeta dos Correios, depois telegrafista. E como meu pai largou a carreira de telegrafista para ser procurador, para ser advogado e promotor de justiça, aquilo foi me levando a seguir os passos dele. Tanto que eu sou também telegrafista, né? Aprendi o código Morse, transmito e recebo mensagens por código Morse. E depois fiz o direito, seguindo a carreira dele, e ingressei também no Ministério Público, através do concurso público, em 1977. O meu concurso é de 77, e nós temos ainda aí no Ministério Público 2 valorosas colegas que são desse concurso, a doutora Catarina e a doutora Célia Lúcia. Ingressei no Ministério Público em 78 e fiquei até agora 2016. Pois bem, mas antes disso aí eu advoguei, estagiei num escritório, na época um escritório muito conhecido no Espírito Santo, do advogado-chefe do escritório, doutor Cizenando Pechincha Filho, e eu ali ingressei no 4º ano de Direito, e por coincidência, a secretária dele hoje é minha esposa. A secretária dele, que era a irmã dele, e hoje é minha esposa. Então, o escritório me deu uma convivência ainda social e uma convivência familiar, né? Que a minha esposa, eu estou com ela até hoje. Quer dizer, ela está comigo, né? Ela que me resiste. Pô, me advoguei ali, estagiei ali até o 5º ano. Depois, com ele, eu fui advogado do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil. Trabalhei 2 anos e pouco nesse sindicato. Uma beleza, eu convivo direto com o povo, beleza em termos de conhecimento, né? de aprendizado, e também para conhecer como sofre o povo, né? Esse povo que constrói as nossas cidades, né? Que constrói as nossas casas, nossos lares, como sofre. Eu acho que ainda hoje há muita coisa a ser feita em favor deles, e com muita dignidade, com muita luta. Eu trabalhei com ele lado a lado ali com o Bichinho durante esse tempo todo. E quando eu estava ali, eu fui convidado para trabalhar no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES. E eu fui como advogado, técnico advogado, durante 2 anos. Quando eu fiz o concurso para o Ministério Público, eu tinha acabado de ingressar no BANDES. E sei que quando eu fui
aprovado, quando surgiu o resultado, eu já estava no Bandes, né? E teve um período que eu fui bancário de banco comercial também. Trabalhei no Banco Nacional do Norte. Entrei no banco como escriturário, fiquei 2 anos, uns poucos meses, e saí de lá como subchefe da carteira de cobrança e desconto. Depois é que eu fui para o Banco de Desenvolvimento. Pois bem, estando no Banco de Desenvolvimento e saindo o resultado do concurso, eu fui pedir à diretoria que me aguardasse, né, um pouco até que surgisse a nomeação e que me liberasse o fundo de garantia, porque eu ia passar um período sem vencimento nenhum. E eles foram muito bons para mim, concordaram nisso aí e tal, e me favoreceu a vida. Então eu entrei no Ministério Público em 78, passei, fui aprovado em 77, mas a minha colocação, a 13ª, não tinha vaga, a vaga, como ainda é assim hoje, né? Você abre por tantas vagas, depois, durante o prazo de validade, você vai preenchendo outras vagas. E assim foi feito comigo. Entrei 1 ano depois. E aí fiz a carreira ali. Entrei dia 11 de novembro de 78, aqui na capital, me puseram aqui numa vara feita da Fazenda Pública, o doutor Sebastiãozinho, que era o espetacular, que senhor, entendeu? Espetacular, que me acolheu ali. E 3 dias depois me mandaram fazer uma eleição em Montanha. Aí fui fazer a eleição em Montanha, aí fiquei como substituto Montanha, Coporanga, Conceição da Barra, Alegre, Guaçuí, mas eu fiquei mais no norte como substituto do que no sul. E depois eu fui como titular para Mucurici. Minha primeira comarca como titular foi Mucurici. Depois da Mucurici eu fui removido para São Gabriel da Palha. São Gabriel da Palha eu fui promovido para Iúna de segunda. Iúna me removi para Mimoso do Sul. Mimoso do Sul eu fui promovido para Cachoeiro de Itapemirim. Terceira. Depois vim para Serra e Vitória. É interessante, um fato muito pitoresco, é que o meu pai foi promotor de justiça, nas últimas comarcas dele, Iúna, Mimoso do Sul. Em Mimoso do Sul, eu fui o primeiro promotor de justiça depois que ele passou lá como titular. Fui eu. Bom, ele deixou muita amizade ali em Iúna, mas em Iúna, interessante que o povo, quer dizer, muitos do povo vinham ao fórum, não vinham conhecer o promotor, vinham conhecer o filho do doutor Simval, que era o meu pai. Isso me deu muito orgulho, sempre me deu orgulho, sempre me deu muita honra de trabalhar onde ele pisou, né? Deixou boas amizades ali. Bom, aí vindo para a Serra, da Serra Vitória, encerrei a carreira como promotor numa das varas ali do centro da capital. Ali eu fui promovido para a Procuradoria. Eu posso falar da estrutura que o Ministério Público tinha naquela época e fazer uma comparação com a estrutura que o Ministério Público hoje possui. Pelo menos a que eu deixei quando eu saí já vai para 1 ano e meio, né? Mas muita coisa muda, né? Mas quando eu entrei, a estrutura era mínima. Era 100% o que tinha, mas era muito pouco. Quer dizer, eles lidavam uma resma de papel, entendeu? Em papel carbono, borracha lá para uma caixinha, isso aí, não tinha mais nada. A gente que comprava uma máquina de escrever, tal, né? E livro nem se fala, até hoje a gente que adquire livro. Tal, então não tinha estrutura. No fórum, você vivia no fórum, você dependia de favores do Poder Judiciário. Quando você tinha bom relacionamento com o representante do Judiciário, você vivia bem. Quando você não tinha, você vivia mais ou menos. Não vivia mal, porque ninguém vive mal, mas mais ou menos. Mas você vivia junto com eles, não tinha como, não tinha separação. Você era um apêndice do Executivo e um anexo do Judiciário. Entendeu? Então a estrutura era essa aí. Eu já tinha prática na área de convivência, de relacionamento com o povo, né, que era da área do sindicato. Né? Ali eu atendia o povo direto, eu fazia fila para ser atendido ali. Então eu já tinha essa experiência, eu venho do povo, a minha família é paupérrima, sempre foi pobre a família do meu pai. Né? Meu pai tinha carroça de burro para pegar as coisas para vender, para fazer dinheiro. Era músico, tocava por música para quê? Para ganhar dinheiro, para ajudar na manutenção da família. Então a minha família foi uma família pobre. Então, para mim não foi difícil conviver na sociedade. Eu sou da sociedade. E era muito bom, eu tinha o atendimento a qualquer hora.
não sendo horário de atendimento, estando ali eu atendia. Às vezes ia até em casa chamar a gente. Né? Os colegas faziam isso, entendeu? Os colegas, eu acho que ainda fazem isso, né? Pelo menos na nossa época faziam isso. Atendia o povo e atendia bem o povo. Às vezes você não consegue a solução dos problemas que eles se trazem, né? Mas pelo menos o atendimento era 100%. O atendimento tem que ser bom e sempre foi. E eu sentia falta disso quando eu vim para cá, eu senti falta da convivência com eles. Tanto que ainda voltei várias vezes dessas comarcas aí, tudo, né? Ainda tem amizades lá até hoje nessas comarcas. Né? O que eu achava interessante é o seguinte, é muito triste, né? Por exemplo, um assassino que ele é criminoso pela primeira vez, ele não é o bandido, né? Pela primeira vez, ele nunca foi capaz, nenhum deles que eu tivesse visto, que eu me lembre, dizia assim, não, eu peguei a faca e o agredi, ou eu peguei o revólver, não. Aí a faca enfiou nele, o revólver pirou, né? Dificilmente eles falam. E eu vi uma mulher assumir um crime do pai uma vez e me deixou muito triste, porque a gente sabia que não era verdade, mas ela, coitada, o velho naquela idade, devia ser o contrário, mas não, ele ia morrer na cadeia se ele fosse preso, né? Ela assumiu o crime dele. Quer dizer, você vê as coisas assim que marcam, né? Dava para escrever um livro do sentimento que você tira da sua convivência com a área jurídica, principalmente a área criminal. E a área de família também. Você vê um casal se separando e dividindo um saco de milho, né? Duas cadeiras, um banquinho. Quer dizer, estão dividindo miséria. E tem isso, a maioria dos casos que a gente vê no interior é isso aí. E você não tem como resolver. Às vezes, a separação, em determinado momento, é melhor, é menos gravoso para a família do que a convivência, você tentar a convivência com os dois. Mas isso dói na gente. Saber que o filho vai depender de um filho ou dois filhos, depender de meio salário mínimo para viver. A família vivendo com um salário mínimo não dá. Mas isso aí marca a gente. O promotor de justiça, a gente fala promotor porque o povo do interior não conhece o Ministério Público muito não, né? Ele conhece nem procurador de justiça, ele conhece promotor, é o promotor de justiça, muito bem. A vitrine do promotor, antigamente, era a área criminal, principalmente o júri, né? Então, quando você fala assim, tem uma audiência criminal hoje, vamos lá ver o promotor, tem um júri, vamos lá ver o promotor. Então, isso aí é que mostra o Ministério Público. Antigamente era essa atuação nossa na área social, era muito pouca. Tinha também, mas era muito pouca. Depois é que a coisa veio crescendo maior e houve uma alteração de 180 graus, entendeu? Giramos aqui a metade, ou mais. Quando eu fiz o concurso, eu era advogado trabalhista, né? O sindicato me deu essa formação e eu não tinha feito júri quando eu entrei no Ministério Público. Tinha feito algumas audiências cíveis, criminal, um habeas corpus, eu me lembro até de quem é, lembro até do caso, mas júri não. E fui fazer o primeiro júri. Meu primeiro júri foi em Conceição da Barra. Eu devo muito a uma pessoa que me ajudou nesse júri, que se chama Antônio Carlos Antolini. Antônio Carlos Antolini, pai do nosso colega Antolini, promotor, saudoso colega que eu conheci criancinha. Entendeu? Porque o Antolini, ele não me deixou ficar na casa de promotor em Conceição da Barra, ele me botou dentro da casa dele. Tem um casarão com Conceição da Barra, uns quartos separados, me botou no quarto daquele. E o tempo que eu fui promotor lá, eu convivi naquele quarto, na casa dele. Comia na cozinha dele e deitava ali naquele quarto que ele separou para mim. E os filhos dele, eu vi nascer ali, tudo pequenininho ali no quintal, jogando bola, brincando com a gente ali. Então ele me ajudou muito no júri. Ele falou, não, Sérgio Dade, você fica tranquilo, que vai ser fácil para você. Então, porque eu era orador, sou orador, mas eu não tinha prática de júri, né? E ele me deixou muito tranquilo e realmente me senti bem. Foi o primeiro, né? Daí para frente vieram os outros 2, 3, 10, nem sei, eu não conto. Eu não tenho essa mania de anotar dia, quantos pedidos, quantos ganhei. Deveria ter, sabe por quê? Porque hoje as instituições têm que mostrar eficiência. Quer dizer, quando eu falo eficiência de instituição, eu falo eficiência dos seus membros. Então isso tem que ser aquilatado, tem que ser medido. Né? Acho que agora deveria fazer isso, né? Não sei se fazem. Mas eu não fiz 8, 10, 20, 50, não sei, fiz júri. E assim foi o júri. Eu estava na vara criminal, terceira vara criminal da capital, o juiz Paulo Copolino, e ali tem um caso interessante, que é o caso do Edmilson Cândido do Rosário. Né? Edmilson é o maior bandido
que o Estado já teve. Não conheço outra igual a ele, né? Edmilson. Então ele ia para as audiências comigo, o promotor e o Paulo Coppola. O Paulo é muito tranquilo, né? Sempre foi muito tranquilo. Não, Paulo. Ele não te olhava, não. Ele só fazia essa questão. O Edmilson nunca te olhava, não. Eu fui promotor da vara de execuções penais também na capital e lidei com o Edmilson. Vou dizer como. O juiz era o doutor Benlício Barbalho. Benlício Barbalho estava lá nos seus afazeres e eu do lado, falando em processo, não tinha audiência. Ele recebe um telefonema e vê para mim: doutor Sérgio, aí, estão me chamando para ir na polícia, na PM, porque Edmilson está lá preso, mas ele furou um buraco no fundo do vaso para fuga. E a polícia não entra lá se não tiver autoridade com eles. Falei, vamos embora. Chamou o carro e nós fomos. Era um cubículo, não sei se ninguém aqui deve ter entrado para conhecer. É um cubículozinho de 1,5 m quadrado. Bom, fomos então 10 policiais, eu e o juiz. E eles estavam no cátedra, só caminha lá, com a revista, assim, dessa forma aqui, ó. Não olhou ninguém, não olhou ninguém. Os policiais fizeram o serviço lá, fecharam o vaso, taparam, aí vamos sair. Saíram 5, somos nós. No 6º, no 7º, ele atirou em cima da gente, tinha um revólver, e atirou em nós. E ninguém sabia, né? Claro, nós corremos, todo mundo se afastou e ficou o pessoal de mira na porta, pensando que ele ia fugir, né? Mas ele foi inteligente, ele jogou a arma para fora e se entregou. Ele tirou em mim, juiz. Então, esse é um caso que marcou muito a minha carreira. Mas eu trabalhei muito nessa vara de execução penal, trabalhei muito dentro dos presídios. Eu ia para lá sábado, domingo, fechava o presídio e eu ficava lá pegando anotações de preso para chegar no dia seguinte, ver com o juiz, ver no cartório o que estava acontecendo no processo e requerer soltura ou requerer outra medida que fosse preciso. Fiz isso muito tempo, muitas vezes. A Constituição de 88 ela é reflexo do que a sociedade pedia. Ela não nasceu porque os constituintes quiseram, não. É o reflexo do que a sociedade pedia e houve valorosos colegas nossos, promotores e procuradores, que entenderam esses reclames da sociedade e lutaram para mudar. Por isso é que o legislador mudou e colocou na Constituição alguns direitos, algumas obrigações, né, que o Ministério Público assamarcou para poder defender aquela sociedade que pedia, clamava por alguma coisa diferente. Era muito arcaica a atuação do Ministério Público, do Judiciário em si, né? Então ele pedia uma alteração, e houve alteração a partir de 88. Aí o Ministério Público, o que fez? O Ministério Público veio se aparelhando para atender o que a lei determinava, e com muita certeza ela pedia, porque não tinha outra forma de se atender à sociedade, aos pedidos da sociedade, senão ia continuar da forma que era, e como era não poderia continuar sendo. E nós tivemos colegas aqui no Espírito Santo que lutaram por isso também. Eu vou citar apenas, eu não vou citar muitos nomes, porque eu posso correr o risco de esquecer gente que também tem valor, né? Todos eles tiveram valor, todo promotor, todo procurador, né? Todo serventuário, todo servidor teve valor naquela hora e tem valor nessas horas. Mas eu vou citar uma pessoa que era além do seu tempo, doutor Antônio Benedito Amâncio Pereira. Isso eu tenho que citar porque ele é um homem diferenciado, né, dos seus colegas. Ele comandou o Ministério Público várias vezes e comandou o Ministério Público para construir uma associação de classe nacional. Ele era um dos fundadores da nossa Associação Nacional. E era um homem de visão. Ele é um excelente promotor, excelente procurador-geral, procurador-geral. E ao lado dele tem valorosos colegas que eu não vou citar apenas de mais um, que foi nosso corregedor, doutor Elias Faisal, que mostrou o Ministério Público no júri da capital através do processo do Esquadrão da Morte. Então, os dois, Faisal e Benedito Amâncio, são dois excelentes oradores, eram cultos e excelentes oradores, e fazem falta no Ministério Público. Benedito com o seu arrojo, com a sua visão, né, de Ministério Público, de sociedade, ele faz falta no Ministério Público até hoje. Até hoje, em qualquer Ministério Público, não estou dizendo só no Espírito Santo, qualquer Ministério Público ele faz. A associação, enquanto eu era promotor
do interior não tinha como você participar, né? Um dia resolveram me chamar cheguei na capital, né, para ser tesoureiro, candidato a tesoureiro da associação. Eu fui candidato a tesoureiro e fui tesoureiro lá na época do Dr. Luiz Carlos Nunes era presidente. E tem um caso muito interessante que nós tínhamos muita dificuldade em conseguir aumento de vencimento. Muito difícil. Então, a gente andava constantemente na Assembleia, a sociedade vinha e ajudava a gente, trazia faixa para ir lá pedindo para tratar bem o Ministério Público, para dar um salário condigno, para ir trabalhar dignamente, né? Mas faltava dinheiro. Um dia, não tinha como, os colegas não tinham mais como pegar dinheiro. Nós fomos ao Ubanesp, eu, o doutor Luiz, fizemos uma tomada de dinheiro lá em meu nome, um em meu nome e depois, ele como avaliza, depois outro em nome dele, eu como avaliza, para poder repassar para os colegas, porque a associação não podia fazer isso. E fizemos isso. Os colegas lá todo dia apanhar tanto, anotar, tem tudo anotado, um monte anotado até hoje guardado aqui. Quer dizer, foi um sofrimento muito grande, eu sofri muito no começo de carreira. Eu quando larguei o Bandes, eu larguei perdendo dinheiro. Hoje não, hoje eu sei quantos colegas ganham lá, até infelizmente houve uma reversão para eles, para pior, muito grande, né? Mas então eu fiquei da associação 4 anos, eu posso te dizer que o primeiro computador da Associação do Ministério Público foi comprado na nossa gestão. Eu tenho hoje aqui algumas tomadas de preço ainda para poder chegar na conclusão do que comprar. O melhor preço, né, que melhor atendesse o Ministério Público. E trabalhei com muito carinho, com muita vontade, muita garra, né, e gostei, são dias, lembranças excelentes que eu tenho daquele período. Naquele período a gente saía para o interior para fazer palestra, tal, mas o povo ia para brincar também, para jogar bola, para bater papo. Eu ia no mesmo ônibus, a associação contratava os mesmos ônibus, tal, e aí batucando, cantando. E essa era a nossa vida. Tinha encontro também naquela época, tinha encontro nas casas dos colegas, na casa de procurador, na casa de promotor, a gente ia para lá à noite, bater papo. É isso aí. Tudo que eu fiz no Ministério Público, eu fiz com amor, fiz com carinho, errei muito, deu, mas tudo na vontade de acertar, né? A gente faz isso. Mas qualquer processo, qualquer procedimento que eu atuei nele, eu ia com o mesmo carinho, com a mesma garra que eu faço em qualquer um deles. Para mim não tem diferença, mas me marcou muito a atuação no CEAF. Eu fiquei 4 anos com o doutor Zadini, mas 1 ano e pouco com o doutor Zé Paulo, né? É uma tarefa muito... que nos causa muito orgulho, ela é muito... para o Ministério Público, para a sociedade, ninguém pode aquilatar se não estiver ali dentro. Entendeu? A força que tem o CEAF de produzir um membro do Ministério Público capaz de favorecer de fato a sociedade. Ele tem que ter nele a vontade de fazer isso, né? Mas o CEAF abre campo, abre caminho. E que turma, que equipe que o CEAF... E tem ainda, né? Que lá a maioria, né? É de lá, e os que entraram eu conheço, convivi ali dentro com os que entraram ali, é gente muito boa, entendeu? A gente tem que ser mais valorizado, inclusive, eu sempre disse isso ali. Por exemplo, perdemos colegas ali que não podiam perder, né? Porque não valorizaram. Eu sinto que... Mas não é a culpa do procurador-geral, não, é culpa da estrutura, porque o procurador-geral não pode aumentar ou criar cargos ou aumentar vencimento de cargos se ele não tiver autorização, né? Do Estado, na verdade, do governador. Então ele tem toda uma estrutura do Estado que faz isso, a arrecadação fraca, arrecadação, né, que não pode, mas eu acho que deve valorizar de qualquer forma, tem de valorizar mais esses órgãos internos nossos ali, né, um deles é o CEAF. Adoro o pessoal todo e tenho saudades, né, da atuação nossa ali, dos trabalhos que nós fazíamos no interior, né, e fazíamos aqui, aqueles encontros, aquelas palestras, organizar aquilo tudo ali, né. Tudo isso, eu sinto saudade. O cargo de coordenador da campanha O que você tem a ver com a corrupção, né? Isso me deixou muito envaidecido, isso me fez crescer muito internamente. Eu fui participar de vários colegiados e tudo por isso, porque eu coordenei essa campanha. E antes disso, com o CEAF, eu já participei do colegiado dos diretores de escola e dirigentes de CEAF.
é um colegiado nacional que congrega esses dirigentes e que eu fui vice-presidente dele um período. Então, isso me deu uma visão de Ministério Público, uma visão nacional, uma visão geral do Ministério Público, porque ali estão as pessoas que pensam em cada Ministério Público, seu Ministério Público, mas divide os seus pensamentos, as suas ideias, as suas práticas com os outros Ministérios Públicos. Quer dizer, te dá uma formação geral, integral do Ministério Público do Brasil. Esse colegiado CA fez isso. E na coordenação da campanha também nós tínhamos reuniões no nosso colegiado dos coordenadores. Dava a ideia também do que estava sendo feito em termos de combate à corrupção nos outros estados. Muito bom você conhecer as outras ideias, né? Os costumes, como se aplica ali naquele estado, o costume do estado, né? Tudo tem uma diferença, né? Como ouvidor do Ministério Público, também me deu uma formação muito grande, uma convivência com os colegas de outros estados muito boa, saber as aspirações de cada estado, de que o povo seja ouvido, de que o povo seja atendido, né? Então, a ouvidoria é nesse sentido, não é só ouvir e deixar registrado no papel, não. Às vezes você não consegue levar adiante, mas não é resolver só o caso dele, não. Qual é a estrutura que está emperrando o caso dele, o que está havendo? Porque se você for fazer uma estatística, você vai ver que o caso dele, ele se repete às vezes em outras pessoas, que mostram uma estrutura falha. Se o procurador-geral ele tiver a inteligência de usar a ouvidoria, ele vai ser muito mais fácil para ele gerir a instituição. Que ali ele vai ter o reflexo que está falhando no Ministério Público, e é fácil acertar. Então, a ouvidoria para isso. E você vendo isso em nível nacional, te dá muita tarimba, né? Te dá muito conhecimento de Ministério Público. Eu não só gostei, eu tenho saudade de me encontrar com os colegas. Ainda vou, às vezes, às reuniões do colegiado dos ouvidores. Tive até 2 meses eu estive lá, eu tinha uma função lá ainda, extra Procuradoria-Geral, eu por minha conta. Eu não faria outra coisa, mas eu me sinto assim, realizado em poder colaborar. Eu não sou sozinho, tá? Cada um que pisa no Ministério Público, ele tá construindo um degrau, ele está fazendo um degrau, o Ministério Público vai em degrau, então vamos subindo em busca do sucesso da instituição, que é atender o povo da melhor maneira possível. Então, quando eu falo em mim, não sou sozinho, mas me sinto realizado em poder ter participado de uma instituição que é acreditada pelo povo, entendeu? Ela é uma instituição que, vocês sabem disso, está entre as 3 primeiras, né, em credibilidade do povo, da sociedade. Então, eu me sinto muito orgulhoso por isso e também porque trabalhei com colegas valorosos. Nossos colegas são sérios, estudiosos, e sabem o que buscam e buscam atender a sociedade, porque a finalidade do promotor é essa aí. Não é só cumprir a lei. Cumprir a lei é fácil, né? É lei pela lei, mas não é lei pela lei, é lei pelo social também, né? Então, a gente busca isso aí, a gente luta por isso. E eu fiquei envaidecido quando passei e me sinto orgulhoso de ter participado dessa instituição. Eu voltaria hoje a fazer um novo concurso para o MP. Não sairia, nem tentaria mais sair, que tentei 2 vezes, nem tentaria mais sair do Ministério Público, né? Porque eu vi o final, o começo foi bom, mas o final dele, para mim, foi espetacular, entendeu? Essa minha convivência nacionalmente com o povo foi espetacular, então eu gostei muito. Para minha família, né? Minha família foi formada no Ministério Público. Meu filho, quando o meu filho nasceu, em 77, eu tinha passado no concurso. Quando eu entrei, ele tinha 1 ano de idade. Meu filho mais velho, que é o Serginho. Quer dizer, minha família toda eu criei dentro do Ministério Público, não fiz mais nada, fiz isso aí. E agora eu vou dizer, na família do meu pai, né? A família do meu pai não. Meu pai foi telegrafista, foi chefe dos Correios. Ele fez o concurso para promotor em 1970. Ele terminou o curso dele de Direito em 68 e fez o concurso em 70. E eu estava entrando na faculdade em 70. Então, ele criou a família dele com os Correios, mas depois ele melhorou, né, a criação da família dele com outros conhecimentos que ele acrescentou, a formação de filhos, de netos e tal, né? E materialmente também melhorou, mas eu não, eu só fiz dentro do Ministério Público.
cada um de nós dá um pouco, dá um pouco de si, né? Como eu disse, né? Eu voltaria por que eu saí? Por que eu saí agora? Eu saí com 66, quer dizer, se desse para ficar até 70 no mínimo, ou 75, nas condições que eu estou mentais e físicas, eu não tenho problema, não fui internado ainda, nem em nosocômio, e nem não fui internado em hospício também, e nem em hospital nenhum. Então, saúde física e rigidez completa, né? Eu poderia ter ficado 4, 5, mas por quê? Eu vi que a situação do país, né, em cima estava muito ruim, o povo de cima, né, não tá querendo que o Ministério Público e outras instituições deem certo, não. Eu não quis mais lutar por isso aí, não, e fiquei com medo de alguns direitos que a gente já tem garantidos, e depois eu prejudicar a minha família, de se perder isso aí, ter que lutar para conseguir o que eu já tenho. Então eu resolvi encerrar, mas o Ministério Público, assim como outras instituições, correm um risco. Estão correndo um risco e vocês sabem disso, que os criminosos que estão lá em cima no poder, eles não querem, eles querem acabar com o Ministério Público, eles querem botar mordaça no Ministério Público, eles querem que o Ministério Público investigue, querem tirar direitos sociais do povo, para que o Ministério Público não haja, porque vai atingi-los. Então a gente tem receio sobre isso aí, a gente tem que estar atentos. Eu acho até que nós, aposentados, deveríamos participar mais da gestão do Ministério Público. Por quê? Porque tudo que ocorrer com o Ministério Público da ativa vai acontecer comigo, né? Vai refletir em mim. Eu tenho disposição para trabalhar. Então, por que não estar junto lá de alguma forma com o Procurador-Geral ou com a equipe do Procurador-Geral? Porque, digo eu, mas o aposentado, tem vários aposentados iguais a mim aí que tem até competentes e bem competentes e com luta também, com garra para fazer isso, né? E por que não fazer isso? Pelo menos votar. A pior das hipóteses, por que eu não posso votar para um Procurador-Geral? Escolher a pessoa que eu acho que vai melhorar mais a nossa situação, né? E dar garantia àquilo que nós já temos e procurar mais. Nós precisamos de mais direitos. Precisamos de mais direitos. Tem direitos nossos aí que ainda estão sendo postergados, não porque esse procurador ou esse procurador quer, mas é porque é do conjunto, né? E também gente que venha para melhorar a situação dos servidores. Os servidores, eu me lembro que parece que foi a Catarina que fez o primeiro concurso, né? Muito bem, mas eu preciso de mais. Preciso de ver qual é o nível de vencimento padrão fora dali, equiparar, né? Para que a pessoa não fica aqui 2 anos, depois vai fazer concurso fora, porque ganhou um pouco mais lá. Não, e dá condição de trabalho também melhor, mais favorável, né? Eu acho que tem que ter uma pessoa ali que olhe para isso aí. Eu gosto muito do servidor, mas tem muita pena, porque eles passam um perrengue danado, terceirizado. Terceirizado não é um livro, é loucura saber o que esse pessoal passa. E eu não vou citar nomes, mas eu não posso deixar de falar no Jesus, coitadinho do Jesus, né? O Arlindo, né? E o garçom, o meu amigo Chicão, né? Chicão. Essas pessoas representam para mim todos os pessoal que trabalha, a equipe que me ajudaram a trabalhar. Ser o pessoal que vai lá passar o paninho de manhã cedo na minha mesa, tirar o lixo, limpar o banheiro, me levar minha água, eu enchendo o saco, alguma coisa ou outra. Sem esse pessoal aí, ninguém ali dentro seria nada. Então eu acho que nós temos que olhar um pouquinho mais para eles, não é só dar bom dia, botar, isso é o mínimo. Dar de braço com eles, saber da casa dele o que está faltando. Da minha está faltando, por que não falta na dele? Se eu sinto problema, por que ele não sente problema, né? Eu tenho 68, mas quem está com 58 igual eu tive, tem o mesmo problema que eu tive. Problema de diabetes, problema de falta de remédio, e o remédio caro. Vamos ajudar, gente, vamos fazer uma forma de fazer uma caixinha para ajudar esse povo. Não pode continuar como está, né? Eu acho que tem que melhorar um pouco. O Ministério Público, quando eu entrei, era um. Ele hoje é outro. E por quê? Houve nesse meio tempo aí um cara, um procurador-geral, um cara, meu amigo, procurador-geral, divisão administrativa, que mudou um pouco o Ministério Público, chama-se Zé Maria Rodrigues de Oliveira Filho. Zé Maria, a partir dele, o Ministério Público deixou de ser aquele apêndice do Judiciário, apêndice do Executivo. Ele passou a ter dignidade do seu lugar de trabalho, do seu lugar de ficar. Então, ele não fez tudo, porque ele não podia fazer tudo no tempo dele, mas foi ele quem iniciou, teve a coragem de iniciar, comprou o nosso prédio, né, adquiriu o prédio próprio, nós vamos estar pedindo favor de ninguém para morar. Então, eu faço esse registro do doutor Zé Maria, faço o registro do doutor Zardini, porque o Zardini, mas a Catarina, já falei que ela fez na legislação dos servidores, e o Zardini, porque deu continuidade, e também um homem de administrador espetacular, entendeu? E faço esses registros. E quero que a pessoa que vai entrar agora, que é o doutor Éder, ele tem essa visão também
conjunta de Ministério Público, não Ministério Público, promotor, procurador, conjunta, de todo mundo que está ali dentro. Vamos fazer uma casa só. Né? Porque você trabalhando bem, o servidor trabalhando bem, eu trabalhando bem, não tem mais disponibilidade, disposição para trabalhar para a sociedade. A nossa meta é atender bem a sociedade, mas precisamos estar bem também, né? Como é que eu posso estar bem se lá em casa falta o leite, se lá em casa falta a condução para minha mulher ir para o trabalho, né? O menino não pode ir à escola porque não tem livro, está faltando livro. Eu sei que existe isso. Ninguém vai dizer para mim que não tem, mas não tem isso. Tem sim, tem sim. Vamos por olhar. Tem jeito de melhorar? Tem. Melhorar um pouquinho, tá? A mensagem que eu trago é assim, e meus colegas promotores, procuradores, continuam a luta. Pensa que está parado, não está parado, não, porque o Ministério Público está sendo atacado. Está sendo atacado por todos os lados. Vamos estar unidos, nós não podemos brigar aqui dentro. Aqui dentro não pode haver cisão, né? Unidos para poder melhorar lá na frente. E vamos atender o povo, como a gente tem atendido. Bem.